possível crescer o corpo e não crescer a mente? Não ter uma maturidade mental? Estamos começando mais um podcast, Um Momento com o Dr. Elê. E vamos explorar, pastor, dessa vez, um tema muito interessante, crescimento mental, uma mentalidade de crescimento. Pastor, o que seria essa mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento, ela é a crença de que você é capaz de evoluir independente das suas habilidades. Nós muitas vezes na vida fomos ensinados que se você não tem habilidade em algo, você não nasceu para aquilo. Indiretamente a gente é ensinado assim. Só que a mentalidade de crescimento diz o contrário. Diz que você não precisa ter nascido para aquilo. Desde que você tenha força de vontade, garra e determinação, você chega onde você quiser. Muito bem. Nos apresentando, eu, Dr. Eli, estamos aqui em mais um episódio com o pastor Valnei. Pastor Valnei, seja bem-vindo a mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Hoje nós começamos um pouco diferente para dar uma entonação diferente, Fala então para o nosso público aí, pastor. Então, as boas-vindas. É um prazer estar aqui mais uma vez e esse podcast é muito interessante, hein? Vale a pena tu prestar atenção, anotar e compartilhar com as pessoas que você realmente gosta, porque nós vamos abordar esse tema que é bem profundo, mentalidade de crescimento. Pastor, diferente de crescimento, mentalidade de crescimento, seria algo que estático, parado, uma mentalidade fixa. É possível? Sim, a mentalidade fixa é a crença que muitas vezes nós carregamos de que você não nasceu para aquilo. A gente muitas vezes é ensinado, não adianta nem tentar que não vai dar certo. Isso indiretamente se manifesta em alguns momentos da vida. Não quer dizer que a pessoa ela tenha toda a mentalidade fixa, mas os problemas vão revelar a mentalidade que está sendo adotada. Por exemplo, a pessoa tentou o concurso uma vez, tentou a segunda vez, tentou a terceira vez e não conseguiu. Aí ela pensa, isso não é para mim. Eu não nasci para isso, isso é para outra pessoa. Isso é um sinal claro de uma mentalidade fixa, que está mostrando que ela julgou que está além da capacidade dela. A mentalidade de crescimento ela precisa ser treinada, trabalhada para você incorporar ela à sua vida. Tem um episódio que aconteceu na minha infância, que um colega que estudava comigo, isso aí foi na quinta série mais ou menos, Não sei hoje em dia como é que funciona a grade curricular, mas na minha época tinha jardim de infância, primeira, segunda, terceira, quarta série, depois vinha a quinta, sexta, sétima, oitava, que era o ginásio. E era interessante que na minha época, dependendo do nível intelectual dos alunos, eles ficavam alocados em turmas diferentes, Por exemplo, os mais inteligentes ficavam nas turmas 1, então era 501, 601, 701 e 801. Os menos inteligentes já ficavam na 502, 503 e 504. Então dá para imaginar a diferença aí, E eu lembro que eu não era tão inteligente assim, então eu oscilava às vezes pelas turmas, Mas teve uma vez que eu fiquei na turma 601. Da 500, de 502 eu fui para 601, quer dizer, eu dei uma subida no meu nível intelectual, E me deparei na sala com um aluno lá que ele era extremamente inteligente. Era uma coisa que dava até nervoso. A menor nota dele era 10. Tudo o que ele fazia era 10. Todos os testes eram 10, toda a prova era 10. E a sexta série todinha foi assim. E ele recebia, não era 10 só não, era aquele 10 com louvor, sabe? O professor botava assim, 10 com louvor. E aquilo causava uma santa inveja, Que ele era um diferencial da sala. Mas aconteceu um fato interessante. Quando chegamos na sétima série, eu também fui para 701 e ele também estava na 701. Uma determinada prova ele fez e aí já a gente esperava que ele ia tirar 10, E aí, quando ele pegou a prova, ele chorou desesperadamente. Foi um choro compulsivo. Ninguém entendeu, Quando fomos olhar a prova, ele tirou 9, primeiro 9 da vida dele. Aquilo
arrasou ele de uma maneira sobrenatural. Eu já tinha experiência de todas as notas, né? De 0 a 10 eu já tinha tirado tudo, então... Já tinha passado por isso. Mas aquilo para ele foi uma ruína tão grande que daquele dia em diante ele não conseguiu tirar mais nenhum 10. E pelo contrário, ele chegou a ficar em recuperação no final da matéria, né? Do ano, e no ano seguinte eu não o vi mais. O que revelou? Hoje em dia eu sei, mentalidade fixa. Ele se deparou com um limite que para ele era intransponível. Quando ele tirou uma nota abaixo de 10, ele entendeu que ele chegou no limite máximo dele. E aí que é o detalhe que você tem que ficar atento aí, os nossos ouvintes, é que não quer dizer que você se deparou com um problema que aquele problema é o teu máximo. Aquele problema tem que ser o degrau, um trampolim para você alcançar coisas maiores na sua vida. Tu tem que mudar a dinâmica de como ver um problema. Pastor, a pergunta que eu ia fazer exatamente tem a ver com o meio acadêmico, né? Essa mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né, são antagônicas, né? No meio acadêmico, ela tem uma influência no resultado muito grande. Sim. Mas isso é adquirido no berço, ou de berço, tá certo? Se você vem crescendo e acostumado a enfrentar desafios, a enfrentar obstáculos, né, e já tem uma habilidade para lidar com esses obstáculos, a transpor esse obstáculo, com certeza, quando você se deparar no meio acadêmico, com essas dificuldades, igual esse seu colega de turma aí deparou, e houve uma parada de crescimento, né? Então, a realidade é que se nós tivermos experiências, né, e colocar nossos filhos para viver esses desafios e transpor esses obstáculos, eles vão ter facilidade para transpor no meio acadêmico essas dificuldades. Com certeza. Teve um estudo que foi feito numa universidade nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Eles pegaram 2 grupos de alunos e eles fizeram o seguinte teste. Um grupo de alunos foi estimulado quanto a boa nota. Então, eles botaram 2 grupos. Um primeiro eles estimularam assim, poxa, você é muito inteligente, as suas notas são muito boas. O outro grupo, o estímulo foi diferente. Nossa, o quanto você é esforçado, as suas notas são muito boas. A ênfase do primeiro foi quanto à inteligência, nato. Sim. Quer dizer, e a outra ênfase foi quanto ao esforço. O que eles perceberam? À medida que o ano letivo foi passando e o grau de dificuldade foi avançando, eles perceberam que os que eram elogiados quanto à inteligência pararam quando se depararam com desafios. E os que eram estimulados quanto ao esforço progrediam e avançavam cada vez mais, revelando que a mentalidade é desenvolvida pelo estímulo que é gerado pelos pais. Os pais muitas vezes erram porque estimulam a inteligência e não estimulam o esforço. E a criança, ela, quando se depara na hora da dificuldade, ela pensou que para chegar no meu limite não tem como avançar mais. Só que a gente tem que tomar cuidado nisso, como a gente está trabalhando os nossos filhos quanto ao estímulo no crescimento para ter uma mentalidade de crescimento. Interessante, pastor. Era muito comum, né, nós ouvirmos na infância algumas pessoas sendo taxadas, algumas crianças sendo taxadas como burras, incapazes. O que na verdade falta é estímulo. Sim. O que falta é apresentação, né, para eles de que é possível eles transporem aqueles limites que está diante dele. Por exemplo, eu estava até conversando hoje com a minha mãe, lembrei da minha infância um detalhe, que quando eu saí do jardim de infância para a primeira série, a professora chegou para minha mãe e falou assim, olha, é bom que ele não passe para a segunda série porque ele é muito fraco. Muito fraquinho. Então ele tem que repetir a primeira série. E aí eu repeti a primeira série. Irmãos, era fraco na primeira série.
Dá pra ter uma ideia nisso? E a minha mãe na época questionou tudo, mas eu repeti a primeira série porque eu não tinha nível para avançar. Isso, teoricamente, uma derrota, né, um fracasso, eu nunca desisti de estudar por causa disso. Sempre tive várias dificuldades em várias matérias, só que eu sempre entendi o seguinte, olha só, se alguém aprendeu, eu vou aprender também. Se alguém conseguiu, eu também vou conseguir. E essa mentalidade sempre veio me acompanhando ao longo da minha vida. Quer dizer, eu sem perceber naquela época já estava desenvolvendo uma mentalidade de crescimento. Porque os desafios e as dificuldades não me paravam. Simplesmente eu criava um gás dentro de mim, né, uma motivação para ir avante. No meu trabalho há um tempo atrás, né, o meu chefe falava que eu parecia a Fênix, né? Quando pensava que estava destruído, o Valnei se erguia de novo. Mentalidade de crescimento faz isso. O problema pode te parar por um momento, mas você é maior do que o problema. Você tem um potencial fora do comum. É só mudar a forma de encarar aquela circunstância e seguir avante. Existem alguns métodos que podem ser aplicados e usados para desenvolver essa capacidade de crescimento. Sim. Concorda comigo? Concordo. Né? Você pode nos apresentar alguns deles que você tem conhecimento? Uma das formas que a gente pode fazer para trabalhar a mentalidade fixa, primeiro é encarar os desafios de frente. Você não pode ter medo dos desafios. Quando a gente é criança, é interessante que a gente é bem ousado, né? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava aprendendo a andar de patins, eu vi os outros correndo, né? Minha irmã também na época, meu irmão, e a gente olhava os outros correndo patins, a gente queria correr também. Só que patins, primeiro tu tem que aprender a se equilibrar, para depois tu conseguir andar, para depois tu correr. Então tu imagina a pessoa já querer correr logo de cara. Era tombo em cima de tombo que a gente tomava. Só que não era o tombo que parava a gente, porque a gente queria correr. E era tombo, até que chegou uma hora que a gente já conseguia se equilibrar, conseguia correr. No final das contas, nós já andávamos de patins melhor do que os outros, em pouco tempo. Por quê? A criança não está nem aí se ela está caindo ou não, porque ela está motivada a aprender aquilo. Andar de bicicleta, muitos que começaram também, né? Sabe, do início é difícil, mas depois que tira a rodinha e tu aprende a se equilibrar, aí a criança daqui a pouco já quer empinar a bicicleta, já quer andar sem segurar no volante, e aí começa uma série de habilidades que ela quer evoluir naquilo. O problema é que quando nós ficamos adultos, a gente esquece de manter essa determinação de criança. De independente da dificuldade, tu conseguir avançar, eu vou avançar, eu vou seguir lá. E isso, se a gente começar a trabalhar, muitos obstáculos que nós desistimos foi por falta de mentalidade de crescimento. Foi porque estávamos usando uma mentalidade fixa. Se nós repararmos, um bebê, né, ele não nasce sabendo andar, mas há um processo. É isso? Isso aí. Há um processo, ele começa a engatear, né, começa a dar os primeiros passos seguro pelos pais, daqui a pouco, depois solta uma mão, solta outra, vem as quedas, tá certo? Como também andar de bicicleta, né? Vem as quedas. O que não pode é parar. Exatamente. Não é isso? Os obstáculos, o obstáculo da queda, o obstáculo de se deparar com um trabalho difícil, um exercício de alta complexidade, parar, né? Somente ficar fixo naquilo. Mas esses obstáculos, eles têm que servir para você um motivador de ultrapassá-los, de vencê-los. Exatamente. O problema é que muitas vezes nós deixamos que os obstáculos nos parem. Uma das coisas que acontece muito também, por exemplo, é o feedback. Nós, à medida que ficamos um pouquinho maior, nós queremos sempre ser só elogiados. Então, quando a gente se depara, às vezes, com uma crítica, com uma situação assim que alguém nos chama a atenção, muitas pessoas, nessa hora, param totalmente. Porque aquilo atingiu ela no âmago. Então, a mentalidade fixa se revela e ela trava completamente. O que não deve acontecer.
Nós temos que tentar trabalhar nossa mente para que aquela crítica seja apenas um trampolim para a gente ir mais um degrau avante. Então, revela-se muitas vezes em situações difíceis, conseguir encarar o problema de frente. O feedback, que muitas vezes tem pessoas que são cruéis, elas não querem te ajudar, então elas vão fazer uma chamada bem dura para tentar te parar. Só que se a gente for ligar para essas pessoas, nós ficamos estagnados no tempo e no espaço. Como eu falei, já falei outras vezes, de Thomas Edison, né? O repórter, quando foi interrogá-lo, falou: olha, o que você tem a dizer de tantas derrotas? Quer dizer, qual foi a ênfase que ele queria dar? Uma série de fracassos. E ele falou: não fracassei nenhuma vez. Eu só descobri 999 maneiras de não fazer uma lâmpada. Uma coisa que você tem que entender aí que está assistindo a gente é que o sucesso é uma escada formada de fracassos. Tu vai fracassar, 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 até que vai chegar uma hora que tu vai alcançar o patamar que não existe mais fracasso. Ali agora é só vitória dali para frente. Então, não ligue para as críticas, pegue elas e use elas como combustível para você ir um trampolim a mais na sua vida. Então, é crítica muitas vezes, às vezes é até uma chamada de atenção, né? Ninguém gosta de ser chamado de atenção. Não. É a coisa que machuca a gente, né? Muitos. Elogio faz bem. E faz bem. Agora, uma chamada de atenção fere. Mas se você tiver uma mentalidade de crescimento, você vai entender que aquela chamada serve de motivação para você ser melhor da próxima vez. Isso é questão de readaptar a forma como você encara as circunstâncias à sua volta. Você tentou de uma maneira, não deu certo, tente de outra maneira. Exatamente. Não é isso? Isso aí. Pastor, às vezes a criança, ela se desenvolve fisicamente, né? Tem um crescimento, tem umas até que crescem muito mais que as outras, mas a sua mentalidade não acompanha o seu crescimento físico. E muitas vezes essas crianças são tolhidas, são cortadas na sua essência, né? O desenvolvimento mental delas exatamente por isso, porque a sua mente não acompanhou o crescimento físico. É isso? Isso aí. E crescimento físico não quer dizer igual crescimento mental. Exatamente, são duas coisas completamente diferentes. E muitas vezes é o ambiente familiar que impede esse crescimento. Tem pessoas que, por exemplo, não deixam o meu filho cair, o filho não pode cair, o filho não pode se machucar, o filho não pode passar por determinadas situações na vida, né? Só que são exatamente essas situações difíceis que vão trazer o crescimento. Ninguém aprende só acertando, não tem como. Você vai revelar o seu crescimento exatamente quando você errar. É igual o negócio do concurso público, né? Eu sou concursado, mas para passar eu tentei várias vezes. E as primeiras vezes foi uma vergonha total. E tu se sente literalmente burro. Tu pensa que você não tem capacidade. Só que à medida que você vai avançando nesse processo, você vai pegando conhecimento, tu vai pegando experiência, tu vai tendo feedback, que muitas vezes é doído, né? Você não sabe nada disso aqui. Aí tu fica, caramba, realmente é verdade. Eu tenho que evoluir nessa área. Já tem outros que você vê, nessa daqui eu já tô bom. Essa aqui eu não preciso me preocupar. Então, esse feedback, apesar de ser doloroso, ele é importante para causar o crescimento, mentalidade de crescimento na pessoa. Também tem pessoas, pastor, que elas têm por si procurar fazer as coisas mais fáceis. E nós conhecemos pessoas que elas procuram a forma mais difícil de fazer uma coisa que todo mundo já faz. Não é isso? Ela está treinando a sua mente, no seu crescimento, para que, quando se deparar com uma situação adversa, ela também tenha esta habilidade. Então, eu posso transformar um hábito ou uma maneira de fazer alguma coisa e dificultar, até para que eu possa desenvolver a minha capacidade mental para fazer coisas diferentes.
Com certeza. E tem interessante que tem as características que uma mentalidade fixa tem e que nós precisamos ficar atento. Vou pedir para colocar aqui o slide, que é interessante. Características da mentalidade fixa, uma delas é evita desafios. Olha só, que interessante. A pessoa com a mentalidade fixa, ela vai evitar porque ela acha que está além da capacidade dela, então ela não vai tentar desafio nenhum. Você chamar para o desafio, ela pula fora. Porque ela não quer que revele que ela não é aquilo tudo que aparenta para as outras pessoas. Outra característica, ela desiste facilmente. Ela se depara com uma situação que vai exigir mais do que ela acha que tem capacidade, ela sai fora do circuito. É característica de mentalidade fixa. Foca somente no talento natural. Ela não vai querer fazer nada que saia fora do talento dela. Se ela joga bola bem, ela só quer jogar bola. Se você chamar ela para jogar basquete, ela vai sair fora. Não é meu território. Ela se sente constrangida quando sai da zona de conforto dela. Então ela nunca vai evoluir. Ela vai ficar estagnada naquilo. Outra característica ali é a necessidade de aprovação. A pessoa que tem mentalidade fixa, ela vai querer sempre feedback positivo. Ela vai querer sempre o apoio das pessoas. Então ela sempre vai se cercar de pessoas que vão elogiá-las. E vai sempre se afastar de pessoas que vão criticá-la. Ela vai automaticamente querer ser paparicada. Ela se cerca desse ambiente. Outra característica interessante ali é dificuldade em aceitar críticas. Porque a crítica vai revelar a limitação dela. E a crítica é doída mesmo, mas ela é importante para a gente crescer. O Dr. Eli presenciou um dia desse, né? Eu estava conversando com ele e uma pessoa me corrigiu no português, né? Sim. E aí o que acontece? Mas eu não me incomodo por isso, porque eu sei que a pessoa que me corrigiu, ela quer o meu bem. Apesar de ter sido no ambiente coletivo, né? Mas a pessoa, quer dizer, ela falou com o intuito de me corrigir. Isso não me abala. Porque, por exemplo, eu sei que eu não sou tão bom de português assim. Eu cometo algumas gafes boas, né? Mas estou num processo de evolução e estou aprimorando cada vez mais. E essa crítica não me abala. A pessoa pode falar que eu vou, é mesmo? Errei mesmo? Errou. Eu não prestei atenção nisso. Vou ter de começar a prestar atenção nisso. Então, o que acontece? Eu não tenho dificuldade de aceitar a crítica nessa área. Isso revela que eu não estou com a mentalidade fixa nessa área. Evita esforço. A pessoa com mentalidade fixa, ela não quer fazer esforço nenhum, porque ela está confiando no talento dela. Outra coisa, ela ignora as oportunidades de aprendizado. Tu não vai ver a pessoa querendo nada novo, porque ela está confiando no talento. Ela também faz comparação com os outros, e aí é um problema sério. Quando tiver uma pessoa comparando muito com os outros, eu sou melhor do que ele, eu sou, sei lá o quê? Mentalidade fixa. Ela está revelando que ela está confiando no talento dela. Então ela quer sempre parecer que sabe mais que o outro e sempre vai procurar um ambiente que ela seja melhor do que o outro, mas nunca vai procurar uma situação que ela tenha que aprender algo novo, se subjugar uma outra pessoa para aprender aquilo. Não vai. Fica frustrado com as suas falhas, porque aí revela realmente a mentalidade dela. E também ali ela só foca nos resultados fixos. Mas eu era bom nisso, eu sou bom nisso. A pessoa com mentalidade fixa, ela só fica vivendo no passado. Ela foca somente em resultados do passado. Enquanto o outro slide, que é a mentalidade de crescimento, abraça os desafios. Uma pessoa com mentalidade de crescimento, ela adora desafio. Você traz uma coisa nova para ela e fala, caramba, gostei. Como é que funciona isso? Ela tem o gás dela é exatamente em coisas novas. Ela também persevera diante da dificuldade, porque ela entende que ela não nasceu sabendo. Mas se ela se esforçar, ela chega lá. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando eu estava lá no meu trabalho, né, no setor de TBI, e os fiscais, de certa forma, se achavam, né? Que eles se acham. E eu não era nada fiscal, né? Não tinha nem faculdade. E uma vez eu chamando o meu chefe e falei assim, a única diferença que tem entre vocês e eu é um canudo e um concurso. O canudo eu já estou providenciando. O concurso vai ser logo depois. Olha, que legal. E o canudo, peguei mais de um. O concurso que eu nunca me interessei por fazer, acabei deixando de fazer. Mas, ou seja, aquele orgulho não me abalava, me motivou, pelo contrário, a alcançar o objetivo.
valoriza o esforço. Aquela pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela valoriza o esforço dela e do outro. Tu sempre que conversar com uma pessoa com mentalidade de crescimento, tu sai motivado. Se você não está estudando, fala, rapaz, por que tu parou? Sim. Começa a estudar. Não faz isso não, vai lá, vai avante. Quem tem mentalidade de crescimento sempre vai te colocar para cima. Quem tem mentalidade fixa vai sempre te colocar para baixo. Então tu já começa a separar o grupo de pessoas. Recebe feedback com abertura. Ou seja, independente de como vier a crítica, ela vai matar no peito e vai digerir aquilo e falar, realmente essa pessoa está com sentido nessa área, eu tenho que dar melhorada aqui, trabalhar nessa outra área. É ali, ó, ela busca aprendizado contínuo. Quem tem mentalidade de crescimento, ela não para de crescer. Ela consegue algo e ela vai avante e vai buscar uma outra coisa melhor. Como a Bíblia fala, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Ali eu também, ó, se concentra no processo. Ela não está preocupada agora lá com o final, ela está caminhando. Ó. Hoje, melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ela está só caminhando cada vez mais. Ali, ela se adapta e se reinventa diante da dificuldade. Aquilo que você falou. Não conseguir dessa maneira, peraí, vou tentar de outro jeito, mas o que eu vou fazer é não parar. Eu não consegui aqui, eu vou tentar de outra maneira, mas vou chegar lá. E aí tu vai vendo outros traços, né? Celebra o sucesso dos outros. Isso é tremendo na mentalidade de crescimento. A pessoa ela fica feliz quando o outro consegue. E aí você percebe o tipo de pessoa que está à sua volta. Se você perceber que a pessoa ficou com raiva porque o outro conseguiu, já fica ligado que essa pessoa está com a mentalidade fixa. Ela não está curtindo você, não. Enxerga as falhas como oportunidade. Ela vai olhar a falha dela e vai ver, opa, tá aqui uma área que eu preciso melhorar. Como eu falei até a pessoa que me corrigiu, né? Eu tenho que melhorar o meu português. Eu tenho que prestar atenção onde eu estou errando para não continuar cometendo aqueles erros. Para que não precisa novamente uma outra pessoa chegar, você precisa consertar nisso. E ali, foca no desenvolvimento pessoal. Quem tem mentalidade de crescimento está preocupado consigo. Eu não estou preocupado com o Dr. Eli. Ah, mas o Dr. Eli... Mas não estou preocupado com isso. Quem tem mentalidade de crescimento está preocupado consigo mesmo. Eu estou evoluindo. Eu estou melhorando. Eu estou conquistando mais do que eu conquistei. Então esses sinais precisam ficar muito bem definidos na nossa mente. Se perceber, muitos desses traços nós carregamos mentalidade fixa, que precisamos trabalhar para virar uma mentalidade de crescimento. Com certeza. Pastor, grandes exemplos que o senhor nos trouxe aí. Eu quero comentar aqui a questão da correção. Eu posso corrigir uma pessoa como, né, nós passamos por aquele episódio, né, que o senhor, né, sofreu aquela correção e ali nós podemos então comentar com aquela pessoa que existe outra maneira de você fazer. Por exemplo, se eu me relaciono diariamente com você e percebo que você comete um erro constante, o que eu posso fazer sem ter que corrigi-lo? Eu vou ser um exemplo. Sim. Eu começo a fazer aquilo de maneira constante, assim, que você vai perceber a maneira diferente de fazer aquilo, ou de se expressar, ou de fazer algo até uma habilidade, ou algo, sei lá, um mecanismo, uma ação, ou a mudança de ambiente, equipamento, alguma coisa. Eu posso simplesmente mostrar a você como fazer diferente sem ter que corrigir. Pode. O problema é que muitas vezes como nós fomos treinados no caráter de correção o tempo todo, né? Tu pode ver que a nossa infância, a maioria era assim, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Sempre assim, né? Então nós acostumamos a ser sempre
usar esse padrão. Só que muitas vezes eu entendo que às vezes a gente não tem vamos dizer assim, a liberdade naquele momento para fazer aquela correção. Você às vezes não está na posição, nem no momento e nem na autoridade para fazer aquilo, o que vai causar um sério problema. Eu entendo que, por exemplo, nesse contexto, qual seria a melhor coisa? Esperar um momento mais oportuno para abordar aquele assunto de forma a haver um crescimento. Pastor, eu vou lá na palavra e vamos usar o nosso Mestre Jesus como exemplo, né? Ele ensinava, não é isso? Então, a maneira como ele fazia era uma maneira de corrigir, mas ensinando. Exatamente. Como fazer, a maneira correta de fazer. Eu quero dizer para você que não há tempo para você mudar dessa mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Eu, quando tinha 40 anos, resolvi voltar a estudar, porque entendi que até aquele momento o que eu produzia, ou o que eu produzi, já não rendia mais o mesmo resultado para a minha vida. Eu olhava para a minha família e via que na minha família não tinha nenhum ou ninguém com uma formação de 3º grau. E eu aceitei o desafio de conquistar, então, esse posto, esse grau. Voltei a estudar. Então, é possível. Você não está limitado ao tempo. Então, pastor, né, não me canso de falar aqui, não me canso de citar esse exemplo, até porque você aí pode ter ouvido muitas vezes que você não é capaz, como eu ouvi, mas a tua força de vontade, o seu esforço de superar os obstáculos, você pode conquistar. Você pode chegar a lugares em que muitas pessoas não imaginavam que você poderia chegar. Se hoje eu sou médico, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a pessoas importantes que passaram pela minha vida e que hoje fazem parte dessa história, como a minha esposa, como a minha mãe, né? Mas também tem pessoas que passaram na minha vida e tentando me desestimular, dizendo que eu não era capaz, dizendo que eu estava no caminho errado. E exatamente para essas pessoas que eu provei que é possível mudar. Eu quero dizer para você que é possível você mudar a história da sua vida. Não fique com a sua mentalidade fixa. Não aceite que você tenha que morrer do jeito que você nasceu. Isso daí, incorpore na sua mente o seguinte: Deus fez você para brilhar nessa terra. Você é mais do que você imagina. O que tem bloqueado a sua vida é a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade e começar a ter uma mentalidade de crescimento, você vai ver que os obstáculos da vida nada mais são do que degraus da escada do sucesso que Deus preparou para a sua vida. Você somente tem que criar coragem e subir cada um desses degraus com determinação e com confiança que você vai chegar lá. Pastor, o papel da alta eficácia é importantíssimo. É isso? Ele faz parte desse crescimento mental. Exatamente, porque a alta eficácia é a confiança no seu potencial. O ser humano tem que ter isso. Você tem que confiar em você. Você tem que acreditar que você é capaz de transpassar cada um desses degraus da sua vida. Porque se você não confiar em você, ninguém vai confiar em você.
Então a primeira pessoa que tem que confiar em você é você. E você tem que achar que eu sou capaz, eu tenho condições e eu vou conseguir. E você tem que repetir isso para você até entrar na sua cabeça. Repete, olha para o espelho e vai repetindo até você sentir dentro de você essa realidade. Porque se você esperar os outros falarem, muitas vezes tu não vai encontrar ninguém para te falar. Teve várias vezes, doutor Eli, que a única motivação que eu tinha era eu. Eu virava para mim e falava, você é bom, você é capaz, você vai conseguir. E eu era o meu motivador. Eu falava assim, não, você é capaz. E é ruim de alguém dizer o contrário, quer dizer, eu me achava. E se você se acha, não tem como ninguém te derrubar, não tem jeito. Então a primeira coisa da autoeficácia é isso. Confiança de que você é capaz de conseguir, de chegar lá. A maioria das pessoas que conseguiram êxito e sucesso na vida, elas ouviram muita deboche, muita ironia, muito sarcasmo e dizendo que ela não ia conseguir chegar lá. Só que as pessoas muitas vezes te criticam no início, mas depois que o sucesso chegou na sua mão, elas vão se aproximar de você com um tapinha nas costas e vão falar assim, ó, como é que você conseguiu? Então, não desista. Lute pelos seus sonhos. Ninguém está dizendo aqui que você vai encontrar facilidade pelo caminho. Ninguém está dizendo aqui que você não vai ter obstáculos e que vai ser fácil. Não. Nós estamos dizendo que você é capaz, que você consegue transpor os limites estabelecidos por pessoas ou até pela sua própria mente ou pelo seu próprio corpo. Nós temos diversos exemplos, né, de que pessoas que não têm os membros fazendo coisas que você jamais imaginaria que uma pessoa sem os braços poderiam fazer, por exemplo, dirigir. Exatamente. Né? Pilotar um avião. Não é isso? É isso aí. Né? Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Eu lembro agora, pastor, quantas vezes eu indo para a faculdade, voltando da faculdade, a moto que eu ia, acabava o combustível no meio do caminho. Pelo menos por 4 vezes ali na rodovia, na Rio Santos, eu cheguei empurrando a moto sem combustível, né? E dessas 4 vezes, 3 vezes eu fui ajudado pelos policiais rodoviários. Caramba! 3 vezes eles me deram combustível para eu abastecer a moto para poder chegar até em casa. Uma delas, eu tive que deixar a moto lá. Né? Tive que deixar a moto lá e pegar uma carona para chegar até em casa. Né? Não foi fácil, mas hoje eu posso, né, me orgulhar, né, do posto ou do cargo ou de ter chego até onde eu cheguei. Hoje o meu filho, o Matheus, já não tem a mesma dificuldade para fazer o seu curso de medicina. Né? Por quê? Esse passo eu já venci, eu já dei. Agora cabe ele, né, dar o dele e conquistar outros ares, né, conquistar níveis mais altos daqueles que eu já conquistei. É interessante isso aí, porque quando você trilha um caminho, você facilita o caminho para os outros que vêm atrás. Sim. Isso é normal. Às vezes na tua família você vai ser o primeiro a romper as barreiras para preparar o território para outros. Tenho certeza que quando o doutor ali conseguiu se formar, despertou o interesse de outros da família dele de fazer a mesma coisa. Com certeza. Antes eu não via, eu olhava para a família e não via ninguém com 3º grau. Hoje, né, 10 anos depois, né, 12 anos depois, tenho vários sobrinhos, né, que já têm a formação, já têm a sua faculdade concluída e outros estão no caminho, né? Então isso é motivo de orgulho, vê-los que eles estão conquistando, né? E saber também que outras pessoas com uma idade mais avançada têm me visto como um exemplo para conquistar também,
para alcançar outros níveis, outros patamares na sua vida profissional e pessoal. Isso é interessante, que a mentalidade de crescimento, ela cria motivação nos outros que estão em volta. Por isso que é importante você desenvolver uma mentalidade de crescimento, que quando você desenvolve, as pessoas à sua volta ficam contagiadas e começam também, porque eles pensam assim, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? E a mentalidade de crescimento, ela faz isso. Ela faz te tirar da inércia e partir em direção ao seu sonho para conseguir seu objetivo. Muito bem. Vamos caminhar para o final. Pastor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar compartilhando o teu conhecimento junto com o meu público, e que, não diferente das outras vezes, você que extraiu algum conteúdo desse podcast, não retenha esse conhecimento para você. Passa isso para outra pessoa, para outras pessoas, e com certeza isso vai ser motivador para que pessoas possam ganhar outros ares, pessoas possam ser motivadas a sair da inércia e ganhar espaço e sair do ambiente até que está fazendo com que uma nova pessoa surja dentro de si, e que hoje esse conhecimento, pastor, possa de fato trazer mudança na vida de outras pessoas, né? Muito obrigado, e se eu quiser trazer uma palavra de despedida aí para o meu público aí, eu vou ser muito grato. Quero somente mais uma vez dizer para você que está assistindo a gente aí, mude a sua mentalidade. Comece a ter uma mentalidade de crescimento. Comece a projetar coisas grandes para a sua vida. E não veja os obstáculos como um limite. Veja os obstáculos como uma oportunidade que você está tendo de revelar o seu potencial, para que tu possa crescer cada vez mais. E até o próximo podcast, Um Momento com o Dr. Eli.